Bom dia, graças e paz a todos. É estranho estarmos aqui, né, a essa distância toda. Temos aqui hoje 6 pessoas e eu tenho certeza que vai ser um tempo favorável. Eu espero que você agora consiga aí reunir a sua família. Amados, a gente não tem avisos, né? Os nossos avisos eles já foram dados e até que se mude alguma coisa vai continuar aquele que a gente já passou. Lembrando que o nosso aviso talvez o mais crítico nesse tempo de dificuldade vai ser a questão da vida financeira da igreja. Então faça a sua parte, né? Além de orar, não deixe passar a oportunidade de servir a Deus também com as suas finanças. Como eu disse no vídeo sobre o nosso culto, nós não vamos mudar a nossa linha do culto pela manhã, mas à noite eu tenho orado ao Espírito Santo que me deu uma palavra pertinente a esse tempo que a gente tem vivido. Por isso, aí na sua casa, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Os nossos irmãos aqui vão abrir também suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 11. O tema, a temática do nosso culto pela manhã é no Monte com Jesus. O título é o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa primeira petição. Tivemos 3 domingos atrás falando sobre uma visão geral no que diz respeito às nossas petições, e agora a gente vai tratar um pouquinho delas, os seus pormenores. Esposa, aí eu vou ficar com a argumentação. Ok? Então, se você abriu aí, o texto é simples, ele vai dizer assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para celebrar o Teu nome, nessa oportunidade que temos de cultuar a Ti. Espero que muitos dos meus irmãos possam estar agora também conectados nessa live, de forma que a nossa caminhada, a nossa edificação enquanto igreja e ministério não venha a ser paralisada por conta dessa pandemia que tomou conta do mundo. E que o Senhor nos dê esse tempo, mesmo à distância, um tempo favorável para a edificação de nossas vidas, para o acrescentar do conhecimento, também o aumento da nossa fé. Assim eu oro pela minha vida, a vida dos meus que estão aqui, a vida dos meus irmãos, os membros desta igreja que se encontram nos seus lares. Eu faço assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o que a gente tem dito é que essa oração modelo, ela, entre tantas coisas, ela é uma oração de confiança. A gente vai perceber que nas petições ensinadas por Jesus, na sequência do texto, temos da parte do nosso Senhor a orientação de pedirmos ao Pai que está nos céus o nosso pão de cada dia. É sustento, é base, é aquilo que a gente precisa para manter a nossa existência. Daí a oração modelo, ela vai ser para nós, a Igreja de Jesus Cristo, a expressão maior da nossa inteira dependência do Deus eterno. A gente não tem uma outra fonte. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho uma outra fonte, eu não tenho a quem buscar, eu não tenho a quem recorrer. Por isso, pão de cada dia, para mim, para minha família, me dá hoje. A gente não tem uma outra fonte. Então essa dependência, ela se torna explícita à medida que a gente compreende que o único que pode atender a essas súplicas é aquele que nos criou, que Jesus Cristo nos ensina a partir desse momento nos chamar como Pai. O Pai nosso que está nos céus. O interessante é que o alimento, ele é a base da nossa sobrevivência. O alimento é aquilo que a gente precisa para manter o nosso corpo vivo. E se nós desejamos fazer cumprir aquelas 3 primeiras petições, que nada tem a ver com o humano, mas que tem a ver com esse relacionamento do humano com Deus e de Deus com o humano, se a gente quiser fazer valer essas 3, como eu já disse outrora, a gente precisa que esse corpo esteja sadio. Daí o pão nosso de cada dia, entendendo dessa forma, ele se torna a base da súplica de tudo aquilo que a gente precisa para que a nossa vida, a nossa existência neste mundo possa ser mantida com a manutenção devida. Daí os pormenores dessas necessidades básicas, elas serão preenchidas com as necessidades individuais. Porque não obstante termos necessidades equivalentes, semelhantes,
Cada um de nós tem as suas necessidades, aquilo que é fundamental para a continuidade da sua existência. Esse cuidado básico com as nossas vidas, ele não pode ser encarado como uma oportunidade de pedir a Deus que satisfaça agora os nossos desejos, os nossos caprichos. Não, é o que Jesus nos ensina, que a gente tem a liberdade de nos aproximarmos do Pai e pedirmos a Ele: Senhor, aquilo que me é necessário para o dia de hoje, para a minha sobrevivência, para a manutenção da minha vida, a manutenção da minha casa, me dá hoje. Não tem nada a ver com os nossos caprichos, não tem nada a ver com os nossos pedidos mirabolantes, mas tem a ver com dependência daquilo que é básico. O pão de cada dia é o suprimento das nossas necessidades. Sendo assim, a nossa primeira petição ensinada por Jesus Cristo vai abordar as necessidades de toda a nossa constituição física. Daí a gente, ampliando um pouco mais a nossa cosmovisão sobre a nossa primeira petição, nós vamos encontrar nela essa expressão de plena dependência. É como se disséssemos a Deus: dá-nos neste dia aquilo que nos é necessário. Essa dependência, ela não pode ser só uma dependência de fala, mas ela tem que ser uma dependência de fato. Eu não posso pedir a Deus algo e me associar a outras questões para que essa minha oração seja atendida. Eu preciso entender que se eu lanço a minha dependência de Deus, eu espero que Deus ele venha suprir de fato essas necessidades. Daí a gente vai entender que tudo quanto devemos pedir é aquilo que seja o suficiente e o necessário para hoje. O pão nosso é de cada dia. A gente não precisa pedir superabundância, a gente precisa pedir: Senhor, me sustenta nesse dia. É viver um dia após o outro, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de coronavírus, de Covid-19 e de pandemia no mundo. As pessoas elas estão preocupadas demais com o amanhã e o hoje elas estão esquecendo. Então é hoje que a sua vida precisa ser mantida. Então, no nome de Jesus, ao se aproximar dele, entenda que ele vai suprir o suficiente, o necessário para o seu viver diário. A gente não pode colocar nada além disso nas orações ou na súplica que Jesus Cristo nos ensina. A gente não pode colocar ali os nossos desejos, talvez até os mais originais, mas a gente não tem espaço na oração modelo de apresentar a Jesus qualquer capricho, mas temos a liberdade de apresentar a Ele as nossas necessidades. Não somente do alimento físico, mas para a manutenção da própria vida. E a gente precisa entender isso. O pão nosso de cada dia, como eu disse, ele é a base. Ele é o fundamento daquilo que temos como necessidade. A gente tem necessidades. O pão, ele é a base. Essa base, ela vai sustentar os pormenores das nossas necessidades. Daí nós podemos nos aproximar de Deus através da oração que Jesus Cristo nos ensina, pedindo a Ele que de uma maneira plena Ele supra todas as nossas necessidades materiais. Tudo quanto se faz necessário para que a nossa vida ela seja mantida, sustentada nesse mundo. E amados, a gente está vivendo esse tempo de dificuldade. O que nós deveríamos fazer é nos dedicar ainda mais a suplicar ao Pai sobre essas necessidades. A gente tem visto um número bem grande de pessoas falando que vamos fazer, vamos acontecer. Isso para mim é um tanto estranho, que a liberdade que Deus me dá, ela não se fez oportuna agora, no tempo de Covid-19, no tempo de novo coronavírus.
A gente sempre teve essa oportunidade. Desde que o mundo é mundo, desde que a Bíblia nos foi apresentada, a gente sempre teve a oportunidade de nos aproximarmos de Deus e de clamarmos a Ele a respeito das nossas necessidades. A gente tem o hábito de querer super espiritualizar esses momentos de crise, quando a nossa vida já deveria estar apta e preparada para enfrentar essas dificuldades, não no sentido de vamos matar no peito e está resolvido, não, mas de manter um padrão elevado de dependência a Deus, de dependência de Deus, de dependência daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus quer fazer. Mas a gente percebe que nessa oportunidade, seja por medo de morrer, seja por medo do desconhecido, há um afloramento de uma espiritualidade dentro da igreja evangélica que deveria ser a normalidade da igreja. E não porque as pessoas agora estão numa dificuldade. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Mesmo tendo em Deus a liberdade de nos aproximarmos, de clamarmos, de orarmos, são as crises que nos levam para lá. Amém, glória a Deus. Mas entenda que esse tempo também pode ser um tempo de edificação, de crescimento. Por que crescimento, pastor? Porque daí quando passar a crise, e ela vai passar, não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe. Esse é o dito popular. Vai passar, o coronavírus vão encontrar cura, a Covid-19 vai ser paralisada, assim como tantos outros vírus que acometeram a humanidade em toda a sua história. E daí a pergunta que vai ficar é, depois que passar a crise, qual será a sua postura diante de Deus, que possui o poder da vida e da morte nas suas próprias mãos? Qual será a sua conduta depois que passar tudo isso? Jesus nos ensina, nós temos aprendido isso. Você tem a liberdade de se aproximar de Deus e de pedir a Ele: Senhor, supre as minhas necessidades desse dia. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje aquilo que é necessário para a manutenção, para a permanência da nossa existência nesse mundo. Supre, de forma que a minha vida ela possa expressar, externar, não um desespero da alma, mas uma confiança constante e crescente no teu santo nome. Amém? Está entendendo isso? Se você não entende isso, você vai esperar outra crise para poder se humilhar diante de Deus. Você não precisa esperar isso. Interessante, amados, que a Bíblia ela vai nos ensinar o seguinte: Isaías 64:4. Abre aí a sua Bíblia que eu vou abrir aqui. Ele vai dizer algo que para a gente deve ser texto que você conhece. Isaías 64, versículo de número 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Ninguém nunca ouviu falar, nenhum olho viu, nem em tempo algum se ouviu dizer de um Deus como Deus que a palavra nos revela, como um Deus que a Bíblia nos revela, que trabalha, que faz algo em favor daqueles que esperam nele. Em outras traduções, que trabalha em favor daqueles que confiam nele. E a nossa confiança em Deus, queridos, ela não pode ser uma confiança circunstancial. Não pode ser uma confiança por um tempo que se vive. Essa confiança ela precisa fazer parte da nossa história. Ela vai sendo acrescida, aumentada assim. A crise ela pode se tornar um fator positivo ou um fator negativo. Porque você pode olhar isso como a oportunidade de uma vida santa, mas a crise vai passar. E se você entender, a crise não é tão ruim como desenharam, aí você começa a falar: então eu posso viver mais tranquilo com relação à minha relação com Deus. Isso é mentira. Porque nenhum homem sabe qual o dia da sua morte. E nem o motivo pelo qual ele vai morrer. Fato é que todos nós sabemos que morreremos. Como? Não sabemos. Quando? Muito menos. A Bíblia nos ensina
está suprindo as nossas necessidades diárias. Algo que a gente já deveria plenamente confiar. A gente percebe que nesse tempo de obscuridade há como se fosse um retorno a esse fundamento da palavra de Deus, a dependência de Deus. Mas o que o texto nos mostra é que Deus, o soberano, o eterno Deus, Ele está fazendo algo em favor do seu povo. O interessante é que Isaías ele reforça um admirável fato que a gente observa na oração modelo. É que esse Deus, Criador, sustentador do universo, o Deus para quem as nações são como um grão na balança. Esse Deus, sim, é admirável que esse Deus se importe e leve em conta as nossas mais íntimas necessidades, incluindo os menores detalhes quanto ao nosso sustento diário. Deus, em toda a sua grandeza, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, Ele olha para a gente e se importa com a gente. Deus está se importando com você. Deus se importa comigo, com a minha casa. Deus se importa contigo, com a sua casa. Ele se importa e a gente não usufrui desse amor que é derramado sobre os nossos corações de forma tal que nos faça confiar que mesmo nas obscuridades da vida, nos dias difíceis, nos dias maus, Deus de alguma maneira está guardando aqueles que lhe pertencem. Quem é que pertence a Deus? Aqueles que confiam nele. Não a confiança humana, mas a confiança que a palavra de Deus nos expressa, que a palavra de Deus nos ensina. Esse Deus que, como eu disse, Isaías, ele fala isso lá no capítulo 40, versículo 15, as nações são como um pingo de água em um balde cheio. As nações, elas são como um grão em balança. Esse Deus que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, Ele olha para cada um de nós, para cada homem, para cada mulher, para cada ser humano, em toda a dimensão do nosso planeta, e se preocupa em poder fazê-lo, em poder mantê-lo sustentado, para que a sua caminhada não venha a ser paralisada. A gente precisa entender isso. A gente precisa confiar nisso. A Bíblia, ela vai nos ensinar que Deus, ele se importa tanto com o ser humano que até os cabelos da nossa cabeça são contados por Ele. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 30, é isso que o Senhor nos diz. Abre aí a sua Bíblia. Eu não sei qual tempo que você está demorando para abrir aí na sua casa. A galera aqui está tudo no celular. Você, eu não sei. Mas se você não conseguir, depois da descrição do nosso vídeo vai ter lá os textos que a gente leu, e você pode acompanhar em outra oportunidade. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 30, vai dizer assim: e quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Há quem diga que Deus não tem tempo para essas questões, só que a Bíblia nos revela que Ele dá tempo a essas questões. As pequenas coisas, aos detalhes mais íntimos das nossas necessidades, Deus está se importando. E a gente vai aprender que nos menores e mais triviais detalhes da nossa vida são perfeitamente conhecidos diante de Deus. Os pequenos detalhes. Deus está te observando, está me observando, está observando a cada um de nós, para que nesses pequenos detalhes, os mais triviais da nossa vida, sejam conhecidos por Ele. Assim como declarou Isaías: em tempo algum se viu ou se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. Em nenhum lugar existe. Não existe na história da religião um Deus como o Deus que a Bíblia nos revela. A gente vai encontrar nesse Deus, que segundo a Bíblia e que cremos nela, é o Senhor Criador de todas as coisas, que pela sua palavra trouxe a existência ao mundo, que enviou o seu Filho
como homem para pagar o preço dos nossos pecados. Esse Deus que faz aquilo que nós não imaginamos, que detém na sua mão o poder supremo, esse Deus, ele se importa com os pequenos detalhes da sua vida e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Observa a sequência da oração dele. Jesus, ele nos ensina algo que é de extrema relevância para nós, Igreja de Jesus. Ele vai passar do faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, diretamente para o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E ele começa: o pão nosso de cada dia, então, dá-nos hoje. É assim que Deus vai agir, é assim que Deus age. Ele que é alto, sublime, que habita a eternidade, que tem o nome de santo, não obstante a tudo isso, Isaías 57, versículo 15, ele vai nos dizer que ele habita também com o contrito e abatido de espírito. Quantos hoje não se encontram contritos e abatidos de espírito por conta dessa pandemia que tomou conta do mundo? Quantos não? Quantos não estão desesperados nas suas almas porque não sabem o que vai acontecer? A gente está vendo os homens tentando fazer um monte de coisa, os homens tentando minimizar o impacto de tudo isso, e de fato é o que tem que ser feito. A gente vai tentando, mas nós não podemos confiar que será isso a resolução e a solução dos problemas que se abateram contra a humanidade. Mas a nossa confiança de que Deus, Ele está cuidando de nós, de que Deus de alguma maneira está fazendo com que o impacto de tudo isso seja menor. Veja, irmãos, algumas pessoas vão poder perguntar: mas Deus não poderia? Sim, Deus pode. Ele não poderia, Ele pode. Mas a Bíblia nos ensina que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem planta é o que ele colhe. Tudo que temos visto, tudo que temos vivido são consequências das escolhas que a gente faz. Existe um dito que diz que nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. Então a gente não pode colocar a culpa em Deus por conta da Covid-19, não. Nós plantamos isso de alguma maneira. Na teoria da conspiração, isso pode ter sido criado no laboratório e lançado no mundo. Quantas armas químicas não existiram e não existem? Então a gente pode pensar nisso, e isso não é o fim. A gente tem visto que muitas pessoas têm colocado: olha o que a Bíblia diz sobre a Covid-19. A Bíblia fala sobre pragas, mas ela não fala que isso é o fim, é somente o início do fim. E não somente as pragas, amados, a crise financeira, o colapso no mundo. A gente tem visto que isso são os sinais claros, mas como a Covid-19 ela tem a possibilidade de furtar o ser humano da vida, a gente já dá a ela o destaque de fim do mundo. Não é o fim do mundo, é só o início das dores. Assim como todas as outras coisas, a Bíblia não fala somente de pragas, ela fala de uma série de fatores que, somando, vão levar a humanidade ao seu colapso final, que para a palavra de Deus será o grande dia, o dia do Senhor, dia de trevas e não de luz. É que a palavra de Deus nos revela. Então a gente não pode, não devemos começar vamos fazer acontecer, se Deus não, de alguma maneira, não frear aquilo que nós, homens, fazemos, fatalmente a humanidade vai se extinguir por si só. Você entende assim? Diga amém. De fato, amados, esse é o milagre da redenção. O reino de Deus e o nosso pão diário. E na encarnação do Filho de Deus, na encarnação de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, a gente vê o cuidado dele conosco aqui na terra. É Cristo, pelo seu sacrifício,
nos reconectando ou nos conectando ao nosso Pai que está nos céus, nos dando a liberdade de nos aproximarmos dele e clamarmos: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, aquilo que me é necessário me dá hoje, aquilo que eu preciso me dá hoje, aquilo que é o suficiente para a manutenção da minha vida, da minha família, dá-me hoje, para a glória do teu santo nome. E como a gente já disse, a oração modelo, ela vai nos ensinar, Jesus Cristo ele nos ensina que ela está ligada às nossas necessidades absolutas. Não é outra coisa. A gente não é ensinado que a gente deve começar a orar a Deus pedindo artigos de luxo. A gente não pode, Senhor, me dar superabundância. A gente pode fazer um paralelo. Quando o povo estava no deserto e a comida era escassa e eles queriam comer, e Deus, de uma maneira sublime, fez com que o maná caísse do céu. Olha o que Deus vai falar para aquele povo: quando vocês acordarem, recolham aquilo que lhes é suficiente, porque quem recolher mais não terá em abundância, e quem colher menos não terá escassez. A gente precisa olhar por esse prisma. No tempo da calamidade, no tempo da dificuldade, principalmente, a gente precisa entender que Deus, Ele vai nos dar o suficiente e necessário. A gente vai encontrar lá no texto que as pessoas que recolheram muito, porque estavam com medo de faltar para o outro dia, elas, quando abriram as suas vasilhas no outro dia, aquele maná já tinha apodrecido. De forma que elas deveriam, todos os dias, confiar. Por isso que eu digo que a oração modelo é uma oração de confiança. Todos os dias, elas deveriam ir para fora das suas casas, recolher o suficiente e voltarem para as suas casas, porque Deus, no outro dia, faria com que o maná caísse de novo dos céus. E isso durou um tempo até que o povo entrasse na terra prometida. É a confiança. A confiança, ela não pode ser ancorada naquilo que o ser humano pensa, imagina, porque nós não temos autorização alguma no texto, nenhuma outra parte da palavra de Deus, que podemos agora chegar até Deus e começarmos a clamar, a pedir, a suplicar: Senhor, me dá os meus artigos de luxo, me dá em superabundância. Não! E nem essas coisas nos foram prometidas. A Bíblia não nos promete isso. Mas uma coisa que a Bíblia diz é que nós teremos o suficiente. Você tem o suficiente, eu tenho o suficiente. Eu tenho dito aqui, a despeito das crises, essa do Covid-19 é só mais uma. Mas a gente tem vivido aí uma crise financeira absurda. Não muitos, né? Poucos da nossa igreja estão desempregados. E a pergunta é: faltou pão? Está morando na rua? Está sem roupa? Não. Mesmo desempregados, nós temos o nosso pão diário, temos aonde nos recolhermos com a nossa família, temos a roupa que cobre o nosso corpo e ponto. Porque Deus está suprindo as nossas necessidades. Você entende assim? Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Nós não temos nenhuma autorização de pedir a Deus qualquer artigo de luxo, né? Diferente da teologia da prosperidade, que diz que Deus ele pode te dar um monte de coisa, a Bíblia te diz, nos ensina que Ele te dará o suficiente e necessário. Ponto. Porque se entendermos que agora Deus é fazedor, né, atendedor de pedidos, queridos, nós vamos entrar numa decadência maior do que nós estamos hoje, enquanto igreja evangélica. Nós vamos dar a Deus o status de gênio da lâmpada e não de Senhor soberano, Criador, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E o Deus da Bíblia, Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Nas suas mãos está o poder da vida e da morte. Ele dá e tira para quem Ele quiser. E é isso que a gente precisa entender. Esse Deus que é soberano, poderoso, Ele nos autoriza a nos aproximarmos dEle, crendo que Ele
suprirá as nossas necessidades. Ponto. A gente não pode e nem tem o direito de pedir mais do que isso. Agora a gente pode sim clamar a Deus para que o fruto do nosso trabalho, para que a gente prospere nas nossas atividades profissionais, mas isso não é o necessário para a sua sobrevivência. Entendeu? Amém? Amém. Davi, ele dá testemunho dessa verdade. No Salmo 37, versículo 25. Abre aí que eu estou abrindo aqui. Salmo 37, versículo de número 25. Davi, ele vai dizer assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você olhar para a vida de Davi, Davi teve os seus momentos altos, os seus momentos baixos. Davi foi perseguido, depois ele foi exaltado. Teve dificuldade? Teve. A gente vai ver Davi pegando o pão da preposição da arca para poder comer. A gente vai ver Davi fazendo coisa porque Deus estava suprindo as necessidades de Davi. E daí ele pôde dar testemunho disso. Olha, eu fui moço, agora já em avançada idade, eu posso garantir uma coisa: eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência desse justo mendigar o pão, porque Deus, na sua infinita misericórdia, graça, no seu eterno poder, supre diariamente a necessidade do justo. Ponto. A gente precisa crer nisso. Uma coisa é fato bíblico: as promessas de Deus, elas nunca falham. Porém, elas se referem, em seu contexto geral, às necessidades reais, às necessidades verdadeiras que o ser humano possui. E daí aqui Jesus, ele vai nos ensinar a orar por essas reais necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não tem parêntese, não tem acrescente isso, não tem obscuridade no texto, não tem sombra no texto. É o que lhe é suficiente e necessário para a sua sobrevivência nessa realidade. E daí a gente vai ver que a oração modelo, ela nos coloca, ela nos ensina a nos posicionarmos em uma dependência inteira e plenamente de Deus, nas questões mais mínimas da vida. A gente precisa entender que nas questões básicas da nossa existência, a gente precisa contar com Deus. De forma que, uma vez contando com Deus, nas básicas, nas fundamentais, tudo aquilo que exceder o fundamental, mesmo que sejamos nós, pelo nosso esforço avançando, nós saberemos que Deus, de alguma maneira, nos conduziu até esse lugar. Então a gente precisa entender que Jesus Cristo, ele nos ensina a dependermos inteira e plenamente de Deus e não em outra coisa. Você não pode ter a sua dependência no homem, você não pode ter a sua dependência no pastor, no bispo, e seja lá qual a autoridade eclesiástica que você tem a sua confiança. A sua dependência, ela precisa ser de Deus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência, a nossa dependência, a nossa capacidade vem de Deus, está em Deus. E a gente precisa aprender sobre essa dependência de Deus. Porque se Deus quisesse, nem o nosso suprimento diário de pão nós teríamos. Se Deus quiser, e Ele pode fazer, Ele pode selar os céus, não vai cair chuva na terra. Ele pode fazer com que a terra toda se torne árida, e não tem conhecimento de tecnologia humana que vai fazer com que isso se torne ao contrário, porque o poder pertence a Deus. O salmista vai dizer isso. 2 vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. E se Deus quiser, Ele pode fazer, simplesmente esgotar todos os recursos naturais. E uma vez esgotados todos os recursos naturais, do que sobreviveríamos cada um de nós? Do que iríamos nos alimentar? Como iríamos nos locomover? A gente vê o frenesi do novo coronavírus. Ok, vamos fazer a nossa parte.
Entendo que quando eu falo isso, não estou falando que agora a gente tem que se rebelar, não. A gente está aqui, igreja vazia praticamente. Fabrício, Rafa, meu cunhado Marco, minha esposa, Tayana, a gente está aqui. Esforçando-nos para que você possa dar continuidade à sua vida espiritual, ao ministério que Deus te colocou. A gente olha para tudo isso, a gente olha todo esse frenesi e a gente diz, olha, se o vírus pode fazer isso, o que não pode fazer o nosso Deus? Se o vírus ele consegue mover a população do mundo, o que Deus não pode fazer? Amém? Deus ele está acima de toda a sabedoria humana, de todo o conhecimento humano. Ele olha para isso, ele faz pouco caso de tudo aquilo que a gente inventa, daquilo que a gente cria. A sabedoria vem de Deus, o conhecimento vem do alto. O ser humano está estudando as questões básicas das leis naturais e ele começa a achar que é Deus. Ele não é Deus, o ser humano não é Deus. Deus é Deus. O homem é isso, é criatura. Somos pó, a Bíblia diz isso. Nós somos como a erva do campo, que de manhã nasce, à tarde está linda, de noite murcha e morre. Nós somos isso. E a gente acha que agora a gente tem poder para aquilo, para colar, para fazer, para desfazer. Não, nós não temos. Porque se Deus quiser, Ele torna totalmente árida todos os recursos humanos. E não tem tecnologia no mundo capaz de fazer brotar qualquer planta sobre o solo. Nenhum. Jesus nos ensina que todos nós estamos inteiramente à mercê de Deus. Porque essa é a postura da oração moderna. O que o Senhor fizer é o que nós vamos ter. Porque se Deus não fizer, nada nós teremos. O problema é que a Bíblia ela também nos ensina, e esse é o problema, que o homem ele se tornaria arrogante, cheio de si mesmo, orgulhoso, altivo, jactancioso. Jactancioso é a pessoa que se orgulha nos seus próprios feitos. E daí essa é a suprema insensatez do século presente. É a loucura de pensar que porque conseguimos e adquirimos uma certa dose de conhecimento a respeito de algumas leis naturais criadas por Deus, a gente já não mais precisa dele. A gente não precisa ir longe, a gente pode olhar para a nossa realidade enquanto igreja. Quantas pessoas você não conhece que por conta de uma necessidade temporal, provisória, momentânea, circunstancial, se aproximaram de Deus? Se aproximaram de Deus, carecidos da misericórdia e da graça. E a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, pronto em perdoar. Deus ele é acolhedor. Talvez o símbolo da cruz nos diga isso. Jesus morre de braços abertos, de forma que ele possa abraçar todos aqueles que se aproximarem dele. Ele também vai dizer isso no Evangelho de João: de maneira alguma lançarei fora todos aqueles que o Pai me enviar. Então a pessoa vem, Deus a recebe por amor, e a pessoa ela vem pelo interesse, ainda que não seja um interesse consciente. Ela se aproxima de Deus para que Deus de alguma maneira auxilie e ajude. Eu quero só voltar aqui um ponto antes, que fala sobre a arrogância do homem. O homem, no final dos tempos, se tornaria arrogante. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo de número 2. A gente entende que essa arrogância, essa altivez, essa jactância do homem, ela já é revelada na Bíblia, porque o homem, ele acha, porque adquiriu alguns conhecimentos, a respeito de algumas leis da natureza que Deus criou, ele agora não precisa mais de Deus. Isso é uma mentira. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu quero ler com você aqui, para a gente poder remontar esse pequeno pedaço que ficou ausente. Ele vai dizer assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E a gente acha que pode viver sem Deus. E uma coisa que é fato, amados, de verdade, na verdade, e sem beira de dúvida, ninguém pode viver sem Ele. Ninguém
ninguém consegue viver sem o Criador, ninguém consegue viver sem o soberano Deus, mesmo que não reconheça, mesmo que não entenda, não aceite. A gente só pode estar aqui pelo fato de Deus ser quem Ele é, e ponto final. Gracioso, misericordioso, bondoso, amoroso. É por isso que nós estamos aqui. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos todos os dias, porque as suas misericórdias, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. É essa a causa primária da vida humana sobre o planeta Terra, a misericórdia de Deus. Por isso, nada, nem ninguém pode continuar existindo se não for sustentada e impulsionada pelo Deus Criador. Aí a gente volta para o texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 11, e ele nos diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isso aí deve nos fazer lembrarmos que o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa própria existência estão nas mãos do Senhor. Porque tudo que a gente precisa, tudo que a gente carece, tudo que a gente necessita, só pode chegar até nós através de Deus. Essa confiança a gente não pode colocar em outro lugar. A dependência da manutenção da nossa vida a gente não pode confiar a outro, senão naquele que nos criou. Por isso eu quero te convidar agora, a nós que estamos aqui na igreja, a você que está aí na sua casa, a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça e pensar a respeito disso. Se Deus não me sustentar, certamente eu deixo de existir. Se Deus não impulsionar a minha existência, certamente eu vou deixar de compartilhar essa realidade com os meus irmãos e com a minha família. É dessa maneira que nós entregamos, Senhor, esse tempo de meditação na Tua Palavra. Um tempo que para nós é um tempo novo. Recolhidos nos nossos lares, muitos amedrontados por conta de todas as notícias, muitos apavorados. Nessa manhã nós queremos declarar, reafirmar a nossa confiança na Tua Palavra, bem como a nossa plena dependência do Teu cuidado para conosco e para com a nossa família. Senhor, no nome de Jesus, nós não oramos somente por nós, mas por toda a humanidade. Quantos estão desesperados? Quantos, além da possibilidade de serem contaminados por esse vírus, já estão começando a ter os seus problemas psicológicos e emocionais? Por isso, Senhor, no nome de Jesus, eu me uno a tantas outras igrejas, a tantos outros pastores, a tantos outros filhos seus espalhados pela face da terra, para intercedermos nesse tempo por esse problema que nos acometeu. Nós sabemos, Senhor, que isso não é oriundo do Senhor, é consequência das escolhas, daquilo que temos feito na face da terra. Por isso, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, assim como diz a Tua Palavra, que o povo que se chama pelo Teu nome, se ele se humilhar e orar, o Senhor ouvirá dos céus a nossa oração, virá e vai sarar a nossa terra. É isso que nós temos pedido, Senhor, sara a terra. Que esse vírus ele possa ser de alguma maneira, Senhor, paralisado. E a curva de contaminação, ela cada vez mais se torna extensa, de forma que números menores de pessoas possam ser acometidos pelo novo coronavírus. Senhor, essa é a nossa emergência. Essa hoje é a nossa necessidade. Como temos na Tua Palavra a liberdade de suplicar pelas nossas necessidades, nós clamamos assim. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Oramos com gratidão no nosso coração. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão. Que seja rica e abundante a bênção de Deus sobre a tua vida, que a glória dele resplandecendo sobre você te entregue paz, porque nesse tempo de
grandes desesperos, de grandes temores, de medos profundos, a gente precisa externar paz. Tenha paz. Creia em Deus. Confie nele. O mais Ele está fazendo em nosso favor. Amém? Hoje, 18h30, a gente vai estar aqui de novo. Só para você ter ciência, a gente lê o texto, ora, canta um louvor e depois a gente começa a nossa transmissão. Talvez você se sinta-se motivado a vir à igreja. Eu quero te pedir, não venha. A gente está no número reduzido de pessoas, tomando cuidado, a gente não está orando de mão dada, a gente está evitando, né, aquilo que é possível, que a gente também tem família, né, nós também somos humanos, e é isso. Eu quero lembrar, mais uma vez, a gente não sabe quanto tempo de fato isso vai durar, a previsão é até dia 5 de abril, mas a gente não sabe, a realidade é que a gente não sabe. Então, com relação à cesta básica da igreja, vai se movimentando para isso, para que a gente possa estar trazendo à igreja esse mantimento. Durante a semana, em alguns dias, em alguns horários, eu vou estar aqui, você pode vir me entregar. Se eu não estiver aqui, você pode pedir aos nossos irmãos vizinhos, no nome de Jesus, lembrando dos seus dízimos, das suas ofertas. Queridos, no nome de Jesus, não vamos deixar que essa circunstância venha ainda prejudicar mais a nossa vida financeira. Pedindo sempre a você, membro da igreja, óbvio que isso é para você que é membro da igreja. Se você está nos assistindo, não é membro da igreja de Nova Vida Porto Novo, você não tem qualquer responsabilidade com a manutenção desse ambiente, com a manutenção do nosso santuário. Não tem. Mas você que é membro, você que tem sido fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, todas as vezes que o fizer, seja por transferência, por depósito, se você não for trazer aqui, mande para mim um comprovante. Eu preciso ter essas informações acessíveis de forma que eu possa estar administrando as nossas contas com sabedoria e inteligência. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe então ricamente. 18h30 a gente vai estar de volta aqui no nome de Jesus. Em tempos de reclusão, se reinvente. Se reinvente com a sua família, se reinvente com você mesmo. Faça aí uma programação para o seu dia, se você não for sair de casa. Leia um livro, faça estudo, retome o hábito de se assentar à mesa com a sua família, conte histórias bem boas e usadas, ore, né, por essa circunstância, e vamos confiar que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Vai botar no YouTube, é isso? Isso. A gente vai pegar agora esse vídeo, vai colocar lá no canal do YouTube, vai informar. Outra coisa, a gente precisa de no mínimo 1000 inscritos lá no nosso canal do YouTube. Até a hora de vir para a igreja nós tínhamos 532, faltando aí 468 pessoas para a gente chegar ao número de 1000. Então você já tem o link, você que é membro. Se você não é membro, você é membro da igreja, não tem o meu número ou não recebe as mensagens que eu estou enviando, tenta pegar o meu número, né, com alguém que tenha, me mande uma mensagem que eu adiciono você à lista de transmissão que eu tenho no meu celular e você vai poder estar sendo informado desses pormenores do nosso culto e de outras coisas que a gente vai estar fazendo. Amém? Você pode reinventar também a questão da comunhão com as pessoas da igreja. Você pode usar o Skype para fazer encontros, né, com os amigos, com ministérios. Inclusive, vou dar essa ideia para a liderança. 559. Oi? 559. Temos a 559. O Rafael está me falando ali 559. Está faltando pouco. Está faltando bem pouco. 451 pessoas para a gente chegar ao número de 1000. A gente não tinha ninguém, né, na quarta-feira passada. A gente já está com esse número aí, vai ser bênção. Amém? Vai ser uma maneira também de evangelismo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo favorável. Amém? Mais alguma vez, alguém tem algum recado? Tem, Fabrício? Não? Não, né? Então, amados, 18h30 a gente vai estar aqui de volta no nome de Jesus. Graças a Deus. Até mais.